Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estejam nos assistindo. É um prazer estar com vocês. E eu estou trazendo um convidado de honra, né, que é o Luiz Roberto. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, que a gente tem um papo muito legal sobre CX, né, experiência do cliente, e sobre silos organizacionais. E ninguém melhor do que ele para falar um pouco mais disso pra gente. E aí, Luiz, tudo bom com você? E aí, que tá? Tudo Tudo bom? tranquilo? Me conta, para quem não te conhece, quem é você? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Luiz Roberto, sou produtor de conteúdo do site Mundo CX, tá? Onde eu, desde 2018, escrevo sobre experiência do cliente, pesquiso tudo que é relacionado ao tema, tá? E publico muita coisa em redes sociais também, LinkedIn, gosto muito. E com todo esse tempo pesquisando, consegui ter uma visão bem legal do que está acontecendo hoje em dia, também do histórico, de tudo que está relacionado com a experiência do cliente, né? Até mesmo minhas experiências profissionais, né? Entendi. Que contribuíram bastante para o meu aprendizado. Nossa, bom saber. É bom ter uma pessoa com bastante conhecimento para a gente poder falar um pouco de silos organizacionais que afetam a experiência dos clientes. Mas tem empresas que não sabem o que é esse conceito, a experiência do cliente. Antes da gente entrar nessa parte, você pode contar para a gente como que você explica para as empresas ou para as pessoas que conversam contigo o que é a experiência do cliente? Uma definição que eu gosto muito é a questão da emoção, tá? Quando você se relaciona com uma empresa, você vai se relacionar e você espera ser atendido de uma forma que te satisfaça. Por exemplo, você faz uma compra no dia 20 de dezembro e você espera, e a empresa prometeu para você que vai entregar sua compra no dia 24 ou dia 23, que é um presente que você vai dar para alguém no dia 25, tá? Você comprou, a empresa prometeu que ia entregar na data, tá? E de repente não entregou. Imagina no dia 25 como você se sente. No dia 25 você vai se sentir enganado, porque você combinou, a empresa combinou contigo que entregaria antes da data e você poderia entregar esse presente para a pessoa. Agora você tem uma emoção negativa em relação àquela empresa, entendeu? Então essa experiência, essa promessa foi quebrada e a emoção negativa ficou. E é essa emoção negativa que a pessoa vai ter dessa empresa e provavelmente vai espalhar isso para outras pessoas, tá? E não vai ser legal para a empresa. Então, para mim, a experiência do cliente é o emocional, é o relacionamento emocional que acontece entre uma marca e os seus clientes, né? Entre uma empresa e seus clientes. Entendi. Então, é todos esses pontos de contato, mas especialmente quando se fala de emoção e a marca. Emoção e a marca, tá? Porque aquilo vai, se a marca não cumpre o que ela prometeu, aquilo vai gerar uma emoção negativa e a pessoa talvez, muito provavelmente, dependendo da gravidade da situação, não vai voltar para comprar com aquela empresa, entendeu? Então a empresa tem que saber gerenciar muito bem essa emoção que ela passa para os clientes, tá? Para poder ter sucesso aí no mercado. Bom, Essa é uma definição que eu gosto muito. Emoção. eu gostei também. A gente fala de experiência do cliente todos os dias. Eu fico mais numa parte muito mais analítica, né? Que é tentar ajudar no Uhum. processo comercial a pessoa entender onde que ela vai pesquisar. Mas nem sempre a gente fala de emoção desse jeito. Já Uhum. comecei aprendendo. Não é legal quando as coisas funcionam direitinho, de acordo com o que você espera, e você sai daquele relacionamento, daquela compra, daquela transação assim, ai, que legal, tudo funcionou, deu Você sai certo. encantado, né? Tô encantado, e às vezes até o básico, né? Até uma coisa Um básica, arroz né? com E aí você, feijão, muito provavelmente, você vai voltar a comprar com aquela empresa. sobrando um pouquinho no final do mês, dá pra comprar de novo. Sim, Mas sim. aí na sua fala também tem uma coisa muito importante. Você falou de logística, de data. Então quer dizer que envolve outras pessoas também esse vínculo emocional, né? Outros players nessa jogada. Envolve os vários departamentos de uma empresa, né? Porque, por lado, na visão do cliente, ele está comprando da empresa, mas para ele não está comprando necessariamente, assim, na visão dele, do departamento A, B ou C. Ele está comprando da empresa.
E a empresa lá dentro tem esses departamentos, e aí que ocorrem os problemas de silo, né? E aí que, Aí a gente vai ter os problemas de e silo, aí que a gente entendeu? chega. Cada departamento trabalhando no seu quadrado, né? Conversando, se falando muito. E isso chega exatamente na pergunta que eu quero fazer. Né? Foi muito bom esse link. Porque a gente quer que você nos ajude a entender o que são estes silos organizacionais e como eles afetam a experiência do cliente. Bom, primeira coisa, eu tenho que explicar o que é silo, tá? Silo, quando você viaja para o interior do Brasil, você vê aquelas grandes estruturas de metal onde ficam armazenados grãos, tá? É muito utilizado no interior, tá? No meio do século passado, os militares começaram a utilizar a palavra silo como o lugar onde eles armazenavam aqueles mísseis, aqueles lugares subterrâneos onde são armazenados mísseis, tá? E de uns tempos para cá, de muito tempo para cá, para falar a verdade, as consultorias começaram a utilizar a nomenclatura silo como, como definição de sistemas, processos e pessoas que trabalham de forma separada, entendeu? Dentro de uma mesma empresa, tá? Dentro de um mesmo contexto, né? E voltando à sua pergunta, como isso impacta a experiência do cliente, é o que eu disse. Quando o cliente compra, ele compra de uma empresa. Ele não conhece como a empresa funciona lá dentro. Ele também não é obrigação dele conhecer isso, tá? A empresa promete uma coisa, o cliente compra. Só que lá dentro da empresa existem áreas, existem pessoas, existem sistemas, processos, e às vezes esses componentes de uma empresa não se falam, não trocam informação, não conversam sobre processos, não conversam sobre diversos aspectos que deveriam estar interligados para que a experiência do cliente funcionasse, né? Então é isso, o grande impacto dos silos é esse, faz com que as coisas funcionem de formas separadas e, e impactando a experiência, tá? Tem um exemplo que é até mesmo do meu dia a dia. No comercial, na hora que o cliente fala, beleza, vamos embora, vamos contratar, tem que ir para financeiro e jurídico. Aí na hora que contrata, tem que ir para faturamento. Aí depois vai para fazer treinamento. Aí vai para CS. São várias equipes que o cliente realmente não quer saber que existe, ele quer saber que funciona. E quando chega na mão dele muito bem feito, muito redondo, ele viu o simples bem feito e não ficou preocupado se ele vai atingir, por exemplo, o sucesso que ele quer dentro da ferramenta. Então, se eu tiver, por exemplo, o meu comercial que não conversa com CS, meu gerente de CS vai precisar de perguntar tudo de novo que foi perguntado no comercial, né? Uhum. E assim, o silo é um negócio interessante, porque todo mundo aí que trabalha, que está dentro de uma empresa, vê isso acontecendo no dia a dia, né? As áreas não conversando, os sistemas não trocando informações. Então não é um conceito muito complicado, é um conceito que a gente vive no dia a dia, entendeu? E a gente, às vezes, até gostaria muito mesmo de tentar diminuir esse problema, de tentar fazer com que as coisas funcionassem de forma mais integrada. Mas às vezes a gente não consegue, entendeu? Então é realmente complicado. Então a gente entendeu que eles existem, mas como que eles se formam? Eu acho, assim, das pesquisas que eu tenho feito, isso daí ninguém, acredito eu, né? Ninguém acorda de manhã falando, não, hoje eu vou dificultar as coisas aqui dentro da empresa, entendeu? Eu acho que a questão de silos, ele é formado pela forma como uma empresa é desenhada. Como a empresa sempre foi desenhada do passado, bem lá atrás, até hoje. De dar, de dar efetividade para as áreas. Por exemplo, você tem uma área A. Aquela área, ela tem que ser rápida, entregar todos os resultados para atingir os objetivos dela, tá? E os objetivos da empresa.
Aí você tem a área B, que também tem os objetivos dela, que não estão ligados com os objetivos da área A, tá? Então elas trabalham separadas, elas são muito boas trabalhando separadas, entendeu? E essa cultura da empresa é o que fez a empresa chegar até aqui. Só que aí entra a questão da experiência do cliente, que todo mundo tem que começar a trabalhar junto, e aí que as dificuldades começam a aparecer, entendeu? Então, assim, é questão de eficiência, tá? A empresa precisa de eficiência, que as áreas trabalhem da melhor forma possível, só que separadas. E elas trabalham bem, a empresa consegue os resultados, entendeu? Só que a hora que chega a experiência do cliente, esse desenho precisa ser refeito. Então, você está me dizendo que tem modelos antigos, modelos tradicionais, que até funcionavam até pouco tempo, mas hoje em dia não são mais eficientes. Isso, a hora que você coloca a questão da experiência do cliente no centro da coisa, esse design organizacional precisa ser refeito, tá? Porque senão você não vai conseguir atingir os objetivos da experiência do cliente, né? Aí você vai ter aquelas questões, aqueles casos que a gente sempre experimenta também no nosso dia a dia e ouve falar por aí, né? Você liga numa empresa para reclamar, te passam para outra área, depois você tem que falar tudo de novo, entendeu? Porque os sistemas não se conversam, N coisas não funcionam integradas, e dessa forma a experiência fica bem fragmentada, né? Nossa, é o dia a dia nosso mesmo, né? Telecomunicação, banco, né? Às vezes. Sim, porque foi criado assim, né? Era o melhor sistema, era a melhor coisa naquele momento onde foi criado, né? Entendeu? E as empresas chegaram até aqui, só que o mundo mudou, entendeu? E hoje a troca de informações é fundamental para as empresas poderem atingir objetivos. Eu estava lendo uma dessas pesquisas que eu estava fazendo um tempo atrás, que vai virar um artigo daqui a alguns meses, lá no Mundo CX, fala de diversas empresas, né? Tem um caso bem interessante de uma empresa, de uma fabricante de eletrônicos, né? Bem grandona, bem famosa. E um dos diretores estava contando que ele tem 35 produtos dessa empresa, tá? Na casa dele. E tem 35 carregadores de baterias diferentes. Será que... Por quê? Será que ele tem 35 Porque tomadas? 35 carregadores de baterias diferentes, porque cada área dentro dessa empresa criou seu próprio tipo de bateria, seu próprio padrão de bateria, né? Entendeu? Assim, 35 eu acho que é um pouco exagerado até lá da reportagem, mas dá a entender, e essa é a ideia que o artigo passou para mim, que uma empresa tem diversos produtos e cada produto tem uma especificação própria, entendeu? Eles até comparavam com a Apple, que o carregador da Apple você carrega o iPad, você carrega o iPhone, enfim, entendeu? Então, cada área lá dentro dessa empresa aí de eletrônicos estava trabalhando literalmente no seu quadrado ali, né? No seu quadrado. E isso, imagina eu, a gente comprando 3, 4 aparelhos dessa empresa e vindo com N carregadores, N tipos de pilha, enfim, N padrões diferentes. Entendi. Isso então é um caso de um silo organizacional mesmo, né? Sim. Esse é um caso bem complicado. Pensando nele ou em outros, como que você sugere ou ajuda a direcionar para solucionar? Então, a questão de silo é um negócio complicado, tá? Não é um negócio fácil de ser solucionado, tá? Mas, assim, da mesma forma que a experiência do cliente, geralmente, ela vem de cima para baixo, você tem que vender a diretoria, quem manda na empresa tem que comprar a ideia de experiência do cliente, entendeu? A questão de silo, eu acho que é a mesma coisa. Não adianta você lá embaixo querer mudar tudo, que vai ser muito difícil. Como eu disse, cada área tem um objetivo. Elas trabalham separadas e elas conseguem entregar os resultados necessários, tá? Só que, assim, é isso que foi passado para elas, é isso que foi a estratégia da empresa foi essa, entendeu? Então, aí a empresa, quem está lá em cima, tem que desenhar uma estratégia para que a empresa comece a convergir para trabalhar de uma forma unida. Porque, por exemplo, se eu não sei a estratégia da minha empresa, eu e você, nós estamos na mesma empresa. Eu faço a coisa de um jeito e você faz de outra. Entendeu? Eu no meu silo e você no seu. A gente vai fazendo, vai entregando, entendeu? E os anos vão passando e a experiência é fragmentada, né?
E, e assim, a estratégia tem que vir de cima. Você, na sua área e eu na minha área, a gente tem que saber qual caminho seguir e ir trabalhando junto para isso. Só que tem que vir de cima. Eu não vou decidir isso, você não vai decidir isso, entendeu? Tem que ter uma estratégia que faça todo mundo trabalhar junto. E a experiência do cliente é essa estratégia, entendeu? Então eu acho que essa é uma das possibilidades de resolver esse problema. Então, para a gente começar a minimizar isso, seria algo mais vertical mesmo, né? Sim, é algo que vem de cima, tá? É algo que vem de cima. A empresa tem que ter uma estratégia de unir as áreas, entendeu? A empresa olha lá de cima, ela vê, ó, área A, área B, área C, cada uma está indo de um jeito. Se a gente quer uma experiência do cliente melhor, a gente tem que fazer as áreas conversarem, os sistemas conversarem, os processos serem integrados, entendeu? Então, acho que é algo que vem lá de cima. Entendi. Passando disso, então, uma medida assim que é uma básica é conseguir conversar entre áreas. Sim, sim. Isso, as áreas precisam conversar, porque a experiência do cliente não pode ser fragmentada, né? Aí a gente vai chegar naquele caso de 35 carregadores de bateria, entendeu? Você ligar para o lugar, ter que passar a mesma informação para diversas áreas, porque os sistemas não são integrados, tá? E eu repito, isso não é fácil, isso é muito difícil, tá? Isso é muito difícil, porque a empresa está há anos trabalhando daquela forma, conseguindo os objetivos, e para mudar isso na cabeça das pessoas é complicado. Complicado. Mas tem gente que tem empresa que conseguiu, né? Vamos dar uma luz para Empresa essas que. pessoas que a gente está falando que é difícil, daqui a pouco o povo sai triste. Eu quero ajudar as pessoas. Tá bom, é difícil. Mas que luz você dá para argumentar verticalmente com esses tomadores de decisão? Qual é o maior argumento para falar assim, ô gerente, vamos pensar a experiência do cliente, vamos pensar em conversar entre as áreas. Qual é o maior argumento que eu poderia dar para um superior na minha empresa? A própria experiência do cliente em si, tá? Que eu acho que aí é a cola que vai unir tudo isso que a gente está falando, né? Porque a experiência do cliente é algo que faz com que tudo tenha que trabalhar de forma organizada, de forma integrada. Então, assim, começaria por aí, tá? Experiência do cliente, entendendo o que é a experiência do cliente, entendendo os processos, entendendo tudo o que precisa para depois começar a organizar e mostrar para as pessoas o porquê está sendo organizado. Porque não adianta você falar que vai organizar e, e as pessoas, as áreas têm as metas e você não levar isso em conta, porque isso daí vai fazer com que as pessoas no dia a dia esqueçam o que você está falando e continuem na vida que elas estão tocando, entendeu? Lá dentro da empresa. Eu acho que isso daí tem que ficar claro para todo mundo, tá? Porque aí as pessoas vão se conscientizar de que do porquê as mudanças estão acontecendo, né? Então aí acho que a coisa começa a caminhar de uma forma um pouco mais equilibrada. E isso tem retorno financeiro? Não, a experiência do cliente, assim, a questão de silo e a questão de retorno financeiro são duas coisas assim que é cultura, a cultura tem a questão do silo, né, lá Aham. dentro, né, a cultura e o retorno da experiência do cliente, tá? Isso daí também é outra coisa que é muito complicada, tá? Tem vários lugares que conseguem mostrar isso daí, tá? Mas tem tudo a ver, sim, com esse retorno, tá? Você começa com a experiência do cliente, você espera o retorno e você espera que essa questão do silo seja resolvida. Então, assim, vamos lá. Você resolver a questão do silo, a experiência do cliente está boa, é esperado que tenha um retorno sobre isso, né? Porque é para onde o mundo está caminhando, né? Essa questão da experiência do cliente. Entendeu? Então, eu entendi que é um pouco mais complicado, mas deve ser porque é algo que é de a médio a longo prazo, não é porque não se muda um processo. Sim. E até o cliente perceber toda essa mudança, ele ter uma nova experiência, não é de uma semana para outra, né? Não, isso costuma demorar muito tempo. Assim, costuma demorar, é um negócio de médio a longo prazo mesmo. Você não vai fazer isso em um mês, 2 meses, assim, é difícil. Leva tempo, né? Leva tempo, muito trabalho para não deixar a coisa voltar ao que era, entendeu? Você está construindo ali a experiência do cliente, só que você tem que tomar cuidado para não voltar ao que era anteriormente. Então, isso daí tem que estar todo mundo envolvido, bem explicado, entendeu? As pessoas sabendo onde vai chegar, por que aquilo está acontecendo, entendeu?
porque elas precisam mudar. Então, beleza. Eu virei para minha empresa e falei, pessoal, agora a gente vai tratar porque a gente viu que é um gargalo esse problema. Eu tenho minhas equipes. Qual dessas equipes normalmente são mais afetadas por essa questão do silo da experiência do cliente, né? Essas compartimentações? Tem alguma equipe que é mais afetada quando acontece esse problema? Olha, assim, eu acho que não tem necessariamente uma equipe. Assim, claro que assim, para o cliente fica mais claro as equipes que estão ali tratando com ele, entendeu? Por exemplo, você poderia falar, não é área de atendimento, porque o cliente tem a visão que a coisa não está legal no atendimento, mas assim, de uma forma geral, acho que lá dentro todo mundo é afetado. Até mesmo porque a questão de silo não é só a questão do que o cliente vê, é o que as pessoas dentro da empresa estão vendo também, entendeu? De repente você falou aí da sua estrutura, do jurídico, do marketing, alguma coisa, vocês não conversam, entendeu? Isso daí o cliente não necessariamente tá impactando o cliente, entendeu? Como o atendimento impacta. Mas está impactando o seu trabalho, está impactando a vida das outras pessoas dentro da empresa, entendeu? Então, assim, eu não acho que tem uma área, assim, pelo menos no que eu tenho pesquisado, uma área que seja mais impactada. Acho que todo mundo é impactado, porque é uma cultura que pega todo mundo, né? Então você está me Entendeu? dizendo que esses silos não afetam só a experiência do cliente, mas do colaborador também. Sim, do colaborador também. A gente trabalha em empresa, no dia a dia, a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê como as coisas funcionam e como a gente é afetado. Às vezes a gente quer uma informação rápida, que a gente sabe que existe, mas não consegue, porque existe algum tipo de burocracia com algum tipo de problema com outra área, entendeu? Então a gente no dia a dia sofre também. A gente dentro da empresa, o cliente lá fora, todo mundo sofrendo. E puxando ainda em colaborador, se esse silo ele impacta todo mundo, se a gente pensar em empresas que apostam em fit cultural, elas teriam mais probabilidade de não ter ou resolver problemas assim? Então, a questão do fit cultural acho que é bem interessante, porque assim, que cultura a gente está falando, né? Imagina, que cultura a gente está falando. Imagine que você entre, você seja contratado, ok, entre e comece a trabalhar hoje, só que num departamento. E esse departamento é um silo que tem problemas, não conversa com diversos outros departamentos. Você, com o tempo, vai começar a ter aquele mesmo, como pode dizer, aquele mindset da área, entendeu? Você não vai, de repente, colaborar com outras áreas, porque na sua área ninguém colabora, porque você aprendeu como a cultura da empresa é, entendeu? Então, essa questão do fit cultural, eu não sei. Se você entra numa empresa que não tem silo, você já entra e já absorve aquela cultura, entendeu? Se você entra num lugar que é um pouco mais complicado, um pouco mais... as coisas funcionam de uma forma um pouco mais não integrada, né? Aí você vai tocando daquele jeito também, entendeu? Então, eu não sei, assim, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho visto, o fit cultural eu não vi nenhum impacto, não. É até legal você falar isso daí, porque eu acho que merece um estudo mais profundo. Um estudo mais profundo. E pelo que eu entendi, se eu estou falando besteira, é resumir uma coisa que nossos pais falam sempre, né? Que é limpar a casa primeiro antes de trazer visita. Não adianta, não Justamente. adianta trazer um fit cultural Justamente. maravilhoso, aquela pessoa, um gerente que é super comunicativo, com perfil executor, que ele pega para resolver. Se ele chegar lá dentro, ele não consegue manejar a mão de obra que ele tem para comunicar com todo mundo em volta se a cultura lá dentro não admite a entrada desse perfil, né? Pois é, pois é. As pessoas já funcionam de uma forma lá dentro da empresa, né? E se você entra e tenta logo de cara mudar ou fazer coisas diferentes, vai ficar complicado. É muito difícil conseguir. É muito difícil, tá? Essa questão de silo tem também muita coisa a ver com antropologia. Nossa. Diversos estudos aí mostram, né? Diversos estudos levantam essa questão do nós contra eles. Uhum. Então isso é um negócio um tanto quanto tribal, entendeu? Questão de tribo, questão de eu não posso te ajudar porque você é da tribo X, entendeu?
Então é um negócio bem interessante. Aí você entra na empresa e entra numa tribo, que é uma área, vamos dizer, sei lá, marketing, por exemplo, você não vai conversar com o jurídico, enfim. É engraçado, porque isso é basicamente o meu dia a dia. A partir de conseguir conversar entre as áreas, né? Não de não conseguir. Porque eu tô no setor comercial, mas me ajuda a me colocar como empresa, como parte comercial da empresa, ter mais conteúdo de marketing. Então, eu consigo conversar com o meu marketing para falar, gente, eu preciso disso aqui. E o marketing retorna para mim, beleza, vamos trazer dessa forma. Eu preciso que você haja desse jeito comercial. E essa conversa mantém uma sustentável relação comercial, né, uma relação com os clientes. É muito interessante ouvir você falando isso. Porque imagina como seria a sua vida se você estivesse num silo e não conseguisse obter essas informações que você precisa, entendeu? A sua vida ficaria um pouco mais difícil e isso refletiria em todo o processo da empresa, né? Provavelmente até lá no cliente lá fora, né? Ia demorar mais para conseguir passar as informações, talvez não passasse as informações de uma forma tão confiável. Então, Luiz, você me contou que tem muita coisa a ver com cultura da empresa, né, de não só observar o cliente final, mas os nossos clientes internos, porque não adianta tentar pensar no cliente final se eu não tenho um colaborador conseguindo entregar o melhor que ele pode, e muitas vezes esse melhor que ele pode depende de outras áreas. Então é tudo uma cadeia, né? Sim, tá tudo interligado, tudo interligado. Todo mundo sofre com a questão de silo, né? Então dentro, fora da empresa, todo mundo está passando pelo mesmo problema, né? E para a gente arrematar a nossa conversa, pensando nisso tudo que a gente conversou mesmo, qual seria a dica mais importante que você daria para uma empresa que observou esse problema para ela poder pôr a mão na massa e começar a tentar resolver? Estratégia, tá? Um negócio que eu gosto muito é a questão da estratégia, tá? E todo tipo de problema tem que começar resolvido com estratégia. Porque se as pessoas não veem para onde a empresa está indo, entendeu? Elas não sabem como agir. E se a estratégia não definir isso, cada um vai trabalhar de um jeito, entendeu? Eu vou trabalhar do meu jeito, você vai trabalhar do seu, tá? E a gente não vai estar trabalhando junto, seguindo o mesmo caminho. Então, se não tem uma estratégia, os silos vão continuar daquela forma. Se existe uma estratégia que seja melhorar a experiência do cliente e no meio dessa estratégia, uma das partes da estratégia é diminuir o impacto negativo dos silos, tá? Então, o conselho que eu dou é esse, vá pela estratégia. Você tem uma estratégia de experiência do cliente, você vai ali no meio, você vai se deparar, você vai chegar a algum momento que você vai ter que lidar com a questão dos silos, entendeu? E essa é a oportunidade de tentar dar uma amenizada no problema e fazer com que a empresa funcione com maior integração. Então a dica é desenhar bem a estratégia para que haja integração. Se eu pudesse resumir em uma frase. Sim, desenhar a estratégia, explicar para as pessoas, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque às vezes a estratégia vem top-down, que nem um raio, e ninguém sabe nada, e todo mundo fica louco e acaba piorando as coisas, tá? Mas tem que ter uma estratégia que seja clara para todo mundo, e mesmo tendo estratégia, as coisas não são tão simples, tá? Continuam sendo complicadas, mas tem que ter um começo. E a estratégia da experiência do cliente vai chegar algum momento, vai bater nos silos, e eu acredito que vai dar uma amenizada na coisa. Muito bom. Então, pois bem. Luiz, tem mais alguma coisa dentro de experiência do cliente ou esse tema mesmo, silos organizacionais, que você gostaria de pontuar, que você sinta que é importante? Comunicação, tá? Como eu disse aqui diversas vezes, acho que comunicação, tem que estar todo mundo sabendo o que vai acontecer, porque senão, assim, as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma, de repente vem alguma coisa e fala para trabalhar de outra, e se isso não for bem comunicado, a pessoa não souber onde a empresa está indo, acho que vai ficar difícil. Acho que vai ficar difícil. A gente está no momento que antigamente você mandava e era aquela questão da cenoura, do porrete lá, batia a cenoura aí, enfim. Hoje
É muito legal que hoje a coisa deu uma mudada, nem todo, não 100%, mas assim, não adianta vir com a cenoura e bater e aquela coisa toda, porque hoje as pessoas têm uma consciência um pouco mais diferente, né? Então, tudo precisa ser muito bem explicado, ter um propósito, um direcionamento para a coisa andar, tá? Então, comunicação é fundamental. Entendi. Bem, tendo isso em mente, pessoal, eu quero agradecer o Luiz pela disponibilidade, né? Quero agradecer também essas explicações, né? Porque até mesmo esse conceito de silo, antes de eu te conhecer, a palavra eu conhecia, mas dentro eu conhecia com outros nomes. Então foi muito bom essas explicações. Para o meu dia a dia também de uma pessoa que analisa a experiência do cliente, vai ser muito interessante. Né? Lembrar do emocional, da comunicação, da integração entre áreas cliente e cliente interno. E fica o convite para aparecer mais vezes, tá? A Track está sempre de portas abertas e no que a gente puder sempre ajudar, você conta com a gente. Eu que agradeço, Octávio. Muito obrigado.